E social para órgãos públicos, povo. Vamos lá falar sobre um tema aí que tá muita gente com dúvida, então vamos dar uma reforçada nesse tema aqui, tá? Então, como informar os fundos, né? Então, dentro aí dos órgãos públicos, como que a gente vai fazer para informar esses fundos que está causando aí tanta dúvida no pessoal? Vamos lá. Primeiro, né, o que são os fundos? Né? A gente chama aí esses fundos de fundos especiais. Eles foram instituídos por essa lei, a 14.320 de 64, no seu artigo 71 a 74. Então, a definição que está lá no artigo 71 é: constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Muito lindo, né? Mas vamos ver, né, melhor como que é esse troço. Então, eles são os mais comuns que a gente tem, na verdade, são os fundos de gestão financeira e de outras naturezas. Né? Então, dando alguns exemplos aqui, né, destinados à execução de programas especiais e trabalhos em setores da administração pública. Saúde, educação, assistência social e por aí vai. Né? Então, basicamente, né, pessoal, são os fundos municipais de saúde, fundo municipal de educação. Para que servem esses fundos? Né? Para que a gente tenha a possibilidade de receber, estou falando mais da área municipal, né, o foco mais na área municipal, mas cabe também, obviamente, à União, cabe também aos estados e tudo mais. Tá? Mas para que a gente tem esses fundos na área pública? A gente tem para quê? Para receber os recursos referentes a esse fundo especial. Então, a gente chama de, por exemplo, repasse fundo a fundo. Né? Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, faz o repasse para o município, ou o Estado faz o repasse para o município via fundo. Beleza? Então, Fundo Municipal de Saúde, por exemplo, e etc. Tá? Então, povo, a grande primeira questão é: esses fundos são obrigados a abrir CNPJ? E já definitivamente acabando com essa polêmica, sim, eles são obrigados. Tá? Então, desde a INRFD 1183, lá de 2011, a Receita já determinou que é obrigatório o fundo ter CNPJ. Tá? Então, essa instrução normativa ela já foi alterada várias vezes, né? Mas a primeira alteração que surgiu a obrigação de, né, ter CNPJ para os fundos é essa aí, tá? Lá de 2011. Então, dispõe sobre o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e lá no artigo 5º ele vai determinar lá, são também obrigados a se inscrever no CNPJ. E lá, né, no 10º a gente tem fundos públicos a que se refere o artigo 71 da Lei 4320 de 64, que a gente acabou de ver no slide anterior. Tá? E, povo, temos as naturezas jurídicas dos fundos. Então, qual natureza jurídica eu coloco nesse bendito desse fundo lá no cadastro do CNPJ? Então, povo, quem que determina isso? Onde que eu acho as naturezas jurídicas? Eu acho lá no CONCLA, né, do IDGE, desculpa. Então, lá no CONCLA, né, que é o Conselho Nacional de Classificações, eu vou ter a tabela de natureza jurídica. Como que eu acho isso, Rodrigo? Você vai entrar no Google e colocar CONCLA, tabela de natureza jurídica. Ele vai cair direto lá nessa tabela e você vai poder consultar todas as tabelas, tá? Então, até 2018, a gente tinha uma natureza jurídica só para os fundos, que é a 121 fundos públicos. Tá? Inclusive, vários alunos que me perguntaram sobre fundos, a gente viu que essa natureza jurídica está até hoje no CNPJ, então tem que atualizar. Por quê? Porque a partir da tabela de natureza jurídica do CONCLA de 2018, eles foram desmembrados. Tá? Esse 120-1 foi desmembrado em 6 novos códigos, ou seja, agora tem fundo público municipal, estadual, federal, da direta, né? Então são 3 da direta e 3 da indireta. Então são 6 novos códigos que a gente precisa
distribuir esses fundos aí, né? Então, se no teu CNPJ do fundo você vai lá e consulta o cartão do CNPJ, mesma coisa também, vai lá no Google, coloca lá CNPJ, consulta, primeiro link lá, coloca o CNPJ, vai aparecer o CNPJ do fundo, né? Então, você vai olhar lá, tem um campo chamado natureza jurídica, você vai ver qual que é a natureza jurídica desse fundo, beleza? Se tiver 121, precisa atualizar, tem que conversar com o pessoal para atualizar, beleza? Então, é isso que tem que fazer, e lá no cartão CNPJ você já aproveita e vê o EFR, né, que é a entidade federativa responsável, ou seja, quem que é responsável por este fundo, certo? Então, tem vários lá, né? A gente vai ver aqui só os da direta, mas a gente consultar a tabela, você vai ver que tem lá os 6 fundos que foram desmembrados, né? Mas a gente vai se concentrar no fundo municipal, porque é o que a maioria tem e tem muitas dúvidas, tá? Mas, como eu já comentei, se aplica ao estadual direta Distrito Federal, tá? Então vamos lá. Então, o código para fundo da administração direta municipal é o 133.3, né? Então essa natureza jurídica ela vai compreender o quê? Da onde eu tirei esse texto, né? Tirei lá do Compla. Se você olha lá na tabela, você clica em cima do link, que é o link do fundos, ele vai abrir as discriminações aí do fundo. Então eu tirei de lá, tá? Fundos especiais de natureza contábil e ou financeira, não dotados de personalidade jurídica. Ou seja, eles não têm personalidade jurídica. Eles são criados justamente para atender os fundos especiais, que a gente já acabou de definir o que é, para fins contábeis e financeiros, só. Beleza? Por isso que a gente vai ter uma particularidade no E-Social com relação a eles. Certo? Então, previstos lá na Lei 4.320, que a gente já viu também, certo? Criados este código, né, criados no âmbito do poder dos municípios, bem como também Ministérios Públicos e Tribunais de Contas. Beleza? Então, esse cara aqui é o fundo para a administração direta municipal, ou seja, um município criando lá o fundo de educação, por exemplo. Porém, povo, como que a gente vai informar esse cara no E-Social? Tá? No E-Social, a gente tem a primeira tabela do E-Social, que é a S1000, né, o evento S1000, e esse evento ele vai trazer, né, todos os dados do empregador ou do órgão público. Serve aí para a área privada também, logicamente. Né? É o primeiro evento que eu tenho que mandar para o E-Social. Tá? Então, a grande dúvida com relação ao fundo é que quando eu estou mandando esse fundo, que ele tem um CNPJ raiz, né, tem o CNPJ dele, quando eu estou mandando esse negócio, está dando um erro. Dizendo lá que esse tipo de natureza jurídica, por não ter personalidade jurídica, não pode ser enviado na tabela S1000. Aí surge a dúvida, mas como que eu faço para enviar esse cara se ele tem um CNPJ independente e eu não consigo mandar no S1000 que está dando erro no social? Então, está dando erro por quê? Se a gente analisar lá no layout do S1000, a gente vai ver que tem uma regra específica para aquele layout, que é a regra valida empregador. Ou seja, lá dentro da descrição lá que a gente vê lá na tabela de regras de validação, tem lá, eu separei só a parte dos órgãos públicos, tá? Mas tem mais naturezas jurídicas lá que a gente não consegue enviar pelo S1000. Então ele vai falar, ó, o S1000, este evento, não deve ser permitido se a natureza jurídica do declarante for igual a 119.8, 131.7, 132.5 e 133.3. Ou seja, esses que estão nessa tabelinha aqui. Tá? Então, né, como a gente está falando do 133.3, que é o Fundo Público de Administração Direta Municipal, a gente não vai conseguir enviar esse bendito pela S1000. Não tem como. Tá? Ele tem essa regra na validação já retorna erro para o teu sistema de folha de pagamento. Então, o que a gente vai fazer, Jesus amado, para mandar esses fundos? A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai informar esse fundo como um estabelecimento, né, dentro
do criador deste fundo. Por exemplo, o Fundo Municipal de Educação ou de qualquer coisa, ele obviamente foi criado pelo município, né? Então, eu vou colocar esse estabelecimento na tabela S1005, né? Então, eu tenho a tabela S1000 da prefeitura e eu vou cadastrar o S1005 como um estabelecimento, e um desses estabelecimentos eu vou colocar o Fundo Municipal de Saúde. Porém, eu só vou colocar esse cara, eu não tenho obrigatoriedade, só vou colocar quando. Tá? Então, isso está lá no manual do E-Social, beleza? Até coloquei a versão, a última, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui. E lá na página 74, lá no evento S1005, que é o cadastro dos estabelecimentos. Então tá lá, ó. Quem está obrigado, entendeu? Separei só a parte dos fundos. Fundos especiais de natureza contábil ou financeira, no evento S1005, somente é necessário, ok? Portanto, obrigatório nos casos em que devam ser prestadas informações a eles relativos, por exemplo, quando houver trabalhadores a eles vinculados, ou seja, unidades pagadoras de benefícios no âmbito de entes públicos. Resumindo, povo, eu só vou mandar esse S1005 com os fundos se tiver alguma informação relevante lá para o E-Social, tá? Então, se tiver, por exemplo, trabalhadores ou ele servir para algum benefício, tá? Então, daí a gente vai ter que cadastrar o benefício lá nos S24 alguma coisa. Então, para que eu cadastre lá, eu preciso ter esse estabelecimento no S1005, beleza? Mas só nessa situação. Se eu não tiver nem benefício, nem trabalhador vinculado a esse CNPJ do fundo, o que não faz muito sentido, na verdade, né? Porque o fundo ele não tem natureza jurídica. Por que eu coloquei, né, alguém lá nesse fundo? Mas ocorre, beleza? Então, se tiver trabalhadores vinculados ou algum benefício a ele vinculado, por exemplo, a gente já viu fundos de pensão ligados a esses códigos, tá? Então, se cabe ou não cabe, daí é outra discussão com a procuradoria, fazer uma consulta com a Receita, é outra coisa, tá? Mas lembrem, a gente não precisa, o fundo não tem empregado. O fundo não é um fundo de pensão, não é nada. Ele é lá só o fundo para receber o dinheiro do Ministério da Saúde, por exemplo. Então, ele não vai para o E-Social. Esquece ele, tá? Somente é necessário, concentra aqui na página 74, somente é necessário aqui, tá? Então, outro lugar lá do MOS que tem uma observação com relação a isso é na página 77, no item 11.2, tá? Que fala a mesma coisa, só que daí vai falar para que sejam identificados no evento S1207. O que é o evento S1207? O S1207 é a folha de pagamento dos beneficiários, né, de algum plano de pensão, por exemplo, que são, né, pensionistas, os inativos, etc. Tá? Então, eu tenho o pagamento desses caras se houver, né, no regime próprio de Previdência Social, o S1207. Certo? Então, se eu tiver pagamento e for um código desse de natureza jurídica, aí sim eu tenho que informar. Tá? Situação sem movimento para esses fundos. Tá, então, professor, se eu não tenho que mandar o S1000 desses caras, eu tenho que mandar sem movimento para os fundos? Não precisa, tá? Então, tem essa observação também lá no MOS. Em razão de serem dispensados da DCTF Web, as entidades adiante relacionadas não precisam enviar os eventos S1000, nem vai conseguir, né? E S1299, com a informação sem movimento. Então, os fundos especiais, de novo, eles aparecem aqui. Isso aí está lá na página 31 desse último MOS que eu já referenciei aqui no Arquivos. Beleza, povo? Então, eu espero ter esclarecido bem esse ponto dos fundos, né? Porque existe muita dúvida mesmo, a gente vê perguntas quase todo dia. E, né, que fique mais claro, que a gente consiga obter as informações de uma forma mais correta, beleza? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que é necessário para que a gente tenha aí um contexto
maior referente aos fundos especiais. Beleza, povo? Então, fique por aqui. Deixe os seus comentários aqui embaixo, faça as suas perguntas, etc. E não deixe de seguir o canal, pelo amor de Deus. Um abraço, tchau!